Bom, vamos lá, vamos iniciando, né, o nosso tema de hoje, que é a autoestima, tá? E é muito importante nós, primeiramente, entendermos o que é a autoestima. A autoestima, falando de uma forma bem simples, é a forma como nós nos vemos, como nós nos enxergamos. Se nós temos uma autoestima elevada, é sinal que nós nos valorizamos. E se nós temos uma baixa autoestima, é exatamente o contrário. E o mais interessante é que todos nós chegamos na fase adulta com a nossa autoestima deformada. E isso vem por vários motivos, em especial a nossa educação, né? Nós temos uma educação muito negativa, onde nós, quando crianças, recebemos muito nãos, né? Onde nós recebemos muito mais repreensões do que elogios, né? Nós recebemos muito mais críticas do que elogios. A nossa educação em si, a nossa educação formal, ela valoriza a competição e não a cooperação. Então nós estamos estimulados à competição, e todas as vezes onde nós não somos os primeiros, automaticamente isso vai mexendo negativamente com a nossa autoestima. Então tudo isso vai contribuindo para que nós tenhamos a nossa autoestima deformada. Quando chegamos na nossa fase adulta, como eu disse, nós chegamos com a nossa autoestima deformada. Outro ponto muito interessante relacionado à nossa educação, e nós vamos ver aí com mais profundidade, é que a nossa educação formal, ela valoriza muito a educação, a inteligência lógica. Por outro lado, ela não valoriza a inteligência social. E isso é outro ponto também que mexe muito com a nossa autoestima, tá? E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: você quer saber como é que está a sua autoestima? A autoestima, no meu ponto de vista, ela é um dos pilares, uma das bases, tá, para o sucesso. Quando eu falo uma das bases, eu não falo a base, é porque, como eu sempre digo, a autoestima sozinha, ela não necessariamente é sinônimo de sucesso. Porém, se não tivermos autoestima, com certeza nós não teremos sucesso. Então, ela é, sem dúvida nenhuma, a base principal, porém, a gente tem que entender que ela é uma das bases. E como eu vinha dizendo, se nós queremos saber como está a nossa autoestima, é só a gente dar uma analisada na nossa vida. Como é que está a sua satisfação profissional? Como é que está a sua vida profissional? Como é que está a sua situação financeira? O quanto você ganha, por exemplo, está exatamente de acordo com a sua autoestima. Tá? Como é que está o seu relacionamento afetivo? Você tem ou não tem? Como é que está a situação? Isso aí está exatamente refletindo a sua autoestima, tá? Como a gente fala, né? É uma coisa muito interessante, né? Nessa questão de nós analisarmos a nossa vida. Às vezes a gente acha conscientemente que está bom, ou que que está acontecendo determinadas coisas que não está nos agradando em determinada área da nossa vida, e nós mexemos, investimos, fazemos isso ou fazemos aquilo, quando na verdade nós estamos esquecendo de trabalhar a base. E às vezes o simples fato de nós mexermos nessa autoestima já melhora todo o contexto, já melhora toda a situação. E de uma forma muito mais barata, com menos tempo. Porém, a gente, como eu falei, isso é uma coisa que está tão incrustada em nós, está tão natural, que nós deixamos de olhar para isso aí, para essa questão tão importante quanto como eu falei, a autoestima. E aqui eu vou trazer alguns pontos, tá? Que no meu ponto de vista são causas que atrapalham, que continuam
atrapalhando a melhora da nossa autoestima. E são coisas, como eu falei, que também elas não só vêm da infância, mas continuam interferindo na nossa autoestima. Ou seja, são coisas que nós podemos, de forma prática, mudar em nossas vidas e, consequentemente, melhorar a nossa autoestima. Então, como eu falei, eu vou trazer aqui coisas que prejudicam a nossa autoestima, do meu ponto de vista, vou frisar aqui, e, consequentemente, coisas que podem melhorar a nossa autoestima, tá? Então, o primeiro ponto que eu trago é a procrastinação. O que é a procrastinação? É deixar as coisas para depois. A gente vai deixando, as pessoas vão deixando as coisas para depois, principalmente as coisas importantes. Vão deixando para depois, vão deixando para depois, vão deixando para depois e acabam não fazendo. E isso vai virando um ciclo vicioso e, com certeza, vai mexendo profundamente na nossa autoestima, tá? Então, uma colocação que eu faço para a gente observar muito é justamente isso. Nós fazemos uma escala de tudo que nós temos que fazer na nossa vida, tá? Das coisas mais importantes para as menos. E a gente vai listando e a gente só passa para a segunda depois que a gente termina a primeira. E o principal, levantar da cama, né, e agir. Porque isso aí, quando a gente vai deixando as coisas para depois e não faz, a gente vai perdendo o que a gente chama de competência de ação. E com isso vai ferindo profundamente, tá? Vai deteriorando a nossa autoestima, tá? Outro ponto também que prejudica muito a nossa autoestima é não concluir o que a gente começa, né? Vocês devem conhecer muitas pessoas que começam uma coisa e não vai até o fim, aí passa para outra. Começa outra, também não chega até o fim. Então, isso é muito importante, nós chegarmos até o fim das coisas que nós nos propusemos a fazer, né? A gente encontra muita gente que às vezes começa um trabalho aqui, aí pula, aí começa a sociedade com outra pessoa ali, pula para outro lugar, aí está fazendo está trabalhando determinada atividade aqui, aí pula para lá, aí arruma um parceiro ali, aí faz um negócio, aí pula para outro. Essas pessoas, com certeza, elas têm autoestima muito baixa, então elas não conseguem criar o que a gente chama de inhames, né? Criar raízes, né? E concluir aquela coisa até o final. Essas pessoas, geralmente, se vocês observarem, são pessoas também, tá? Às vezes de uma forma muito sutil, mas são pessoas que elas aparentam uma positividade, mas no fundo, se nós observarmos com mais profundidade, nós vamos ver que são pessoas negativas. Por quê? Porque elas têm um costume de colocar a culpa em situações ou em pessoas, né? Então são pessoas que geralmente, não deu certo por causa do governo, não deu certo por causa da inflação, ou meu negócio não deu certo por causa do meu sócio, não, porque o clima lá de onde eu estava não estava legal. Então sempre vão colocando, vão arrumando culpados para a inabilidade dessa pessoa de concluir o que começa. Tá? Então é muito importante a gente prestar atenção nisso aí. Então, quando nós nos propusermos a fazer algo, que nós possamos ir até o final, concluir aquela atividade. Isso é muito importante, isso contribui com a melhoria da nossa autoestima. Tá? Outro ponto importante que eu trago aqui, e que também é muito comum, é a dificuldade de dizer não, tá? Isso é muito comum, tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com isso, a dificuldade de dizer não. Isso é tão perigoso que causa em nós um problema, até mesmo um problema de saúde física, porque acontece o que a gente chama, acontece um desconforto emocional quando a gente age dessa forma, o que a gente chama dentro da psicologia de dissonância cognitiva, e isso afeta diretamente a nossa fisiologia, tá? E sem falar também
que, como eu falei, todas as vezes que a gente fala assim, querendo dizer não, tá? A gente atinge diretamente a nossa autoestima. E com isso, a gente vai minando-a e rebaixando cada vez mais, tá? Então, nós aprendermos a dizer sim, ou aprendermos a dizer não quando nós quisermos dizer não, é outro fator muito importante para nós melhorarmos a nossa autoestima, tá? Outro ponto também importante hoje, né? Muito difícil de nós vivermos sem, porém nós temos que ter muito cuidado, são as famosas, né, redes sociais, onde a gente entra lá e tudo é um mundo maravilhoso, né? Tá tudo maravilhoso e às vezes para nós não está tão maravilhoso quanto nas redes sociais e isso também interfere na nossa autoestima, tá? Hoje, por exemplo, nós temos aí os famosos gurus, né, da internet, surgiram aí milhares de gurus, né, que prometem a vida perfeita para você, basta você pagar um curso ou uma mentoria milionária para eles, né, e aí eles vão também te convencendo com o que é chamado, né, do gatilho da prova social, colocam algumas pessoas que vão contar as histórias de sucesso e tal, e aí você entra nesse processo, acaba não tendo aquele resultado e isso vira um tiro no pé com relação à sua autoestima. Joga a sua autoestima lá embaixo, tá? Outro fato importante que nós temos que levar em consideração, né, com relação às redes sociais, a gente vê cada dia mais, né, essa vida perfeita, essas pessoas maravilhosas, né, tudo maravilhoso, tudo colorido e hoje o Brasil, por exemplo, é o campeão mundial, tá? Em ansiedade e depressão. Então tem alguma coisa aí que essa conta não está fechando, tá? Então fiquem tranquilos e tranquilas com relação à rede social. Tenham muito cuidado para não entrar nessa energia, porque isso interfere diretamente na nossa autoestima, tá? E aí, já emendado nisso aí, eu trago também que é a questão de comparar com os outros, né? Se a gente for comparar com os outros, tá? A gente, na verdade, para melhorar a nossa autoestima, nós temos que comparar com nós mesmos. Quando nós comparamos com outro, com outras pessoas, a gente sempre vai achar alguém mais bem sucedido profissionalmente, que está mais realizado em várias áreas, que é mais bonito, que é mais rico, uma série de coisas melhor que a gente. Então a gente sempre vai estar prejudicando a nossa autoestima se a gente ficar olhando, nos comparando com outras pessoas. E da mesma forma, nós temos também que parar de preocupar com o que as outras pessoas falam, tá? O que vale é a nossa consciência e o que a gente fala para a gente mesmo. É o que eu sempre venho batendo aí, né? Sempre venho falando sobre o self-talk, que é a conversa interna. Tá? Então, como eu falo, para nós melhorarmos a nossa autoestima, nós temos que nos comparar com nós mesmos, tá? É hoje melhor que ontem e pior que amanhã. Esse é o segredo. E aí sim, nós vamos melhorando a nossa autoestima, tá? Um detalhe muito importante também que pouquíssimas pessoas falam, tá? É o problema que nós temos com a leitura, tá, gente? O Brasil é um país que não tem o hábito de leitura, tá? E o pouco que a gente lê, a gente tem um sério problema, tá? E isso foi trazido justamente da nossa educação, por incrível que pareça, tá? É um problema de memorização e principalmente de compreensão. Ou seja, o pouco que a gente lê, a gente compreende pouco. Desse pouco a gente compreende pouco. Por quê? Por vários fatores. Um deles que eu trago é que, eu vou falar um termo aqui, depois vocês podem até pesquisar, mas eu acho que pouquíssimas pessoas já ouviram falar, que é a subvocalização. Então, a forma como nós somos educados a ler, nós não temos um aproveitamento muito grande, tá? Quem faz live comigo
em parceria sabe que eu nunca escolho o tema. Eu peço para a pessoa escolher e o tema que ela trouxer, eu preciso só de um período e eu já consigo fazer uma leitura muito rápida, já absorver todo o conteúdo e trazer para que seja passado, tá? Não é que eu tenho um HD muito grande na memória, não. É porque justamente por essa facilidade. E quando a gente não tem essa facilidade na compreensão, nós automaticamente achamos que nós somos mais desfavorecidos intelectualmente, ou que nós temos algum problema, que nós somos inferior a outra pessoa, e isso também contribui negativamente com a nossa autoestima. Então, nós criarmos o hábito de ler, tá? E principalmente ler da forma correta e da forma mais proveitosa, aumenta e muito, contribui muito para o aumento da nossa autoestima, tá? Outra coisa também, outro ponto que eu trago também, é que nós focamos muito nas nossas dificuldades ou no que nós temos, tá? Das nossas dificuldades ou nas nossas carências e deixamos de focar nos nossos dons, nas nossas qualidades. E mais uma vez, eu venho pontuar que tudo isso aí nós já trazemos isso aí da nossa educação, tá? Nós temos uma educação onde ela não valoriza tanto as suas qualidades, porém ela pune as suas dificuldades. E nós trazemos tanto medo de sermos punidos que nós ficamos sempre focando nas nossas dificuldades, tá? O exemplo que eu dou, se você tira 10 em uma determinada matéria, mas em outra matéria você fica abaixo da média, você é reprovado. Não adiantou você tirar a nota máxima em outra, tá? Isso aí não adiantou de nada, você foi reprovado. Então a gente fica com tanto medo das nossas dificuldades que nós deixamos de focar nas nossas qualidades, tá? Então, nós passarmos a fazer uma lista de todas as nossas qualidades, isso é muito importante para que nós possamos alimentar isso aí no nosso sistema e, consequentemente, melhorar a nossa autoestima, tá? Outro ponto muito importante, tá? Com relação à nossa autoestima é a dificuldade que nós temos, tá, em desenvolver inteligência social, tá bom? Também isso aí nós trazemos da nossa educação, onde ela valoriza muito mais, como eu falei, ela valoriza muito mais a inteligência lógica, ela valoriza muito mais suas notas do que a inteligência social, a sua habilidade em relacionar, tá? E acontece muito isso aí, a pessoa chega, quando ela sai para o mercado de trabalho, ela às vezes, ela focou tanto nessa inteligência lógica, esqueceu a inteligência social, que ela sai com a autoestima dela lá embaixo. É muito comum vocês encontrarem aquela pessoa que foi nota 10 em todas as matérias durante todo o curso superior e foi trabalhar para uma que às vezes nem formou, mas tinha uma inteligência social muito grande e, consequentemente, isso eu garanto que vocês nunca ouviram falar isso aqui, ela tinha a autoestima lá em cima, por isso que se tornou um grande empresário ou sei lá o que, e a outra pessoa com a autoestima, apesar das notas lá em cima, foi trabalhar para ela, tá? Isso aqui foi uma questão que foi desenvolvida por nós. Eu garanto que vocês não ouviram falar isso aí. Vocês podem ter ouvido falar isso, essa mesma situação num contexto diferente, mas nunca relacionando a autoestima nesse contexto, tá? Então é muito importante nós observarmos isso aí. Não que você não deva estudar e não deva tirar 10, mas você também tem que se preocupar com a sua inteligência social, tá? E por fim eu trago um outro ponto que para mim, tá, é uma das situações, poucas situações, como eu falo, são tão prejudiciais para a saúde mental quanto esta aqui, e em especial para a autoestima,
que é os sonhos não realizados, tá? Então, nós termos sonhos é importante, é o primeiro passo, mas deixarmos de realizar esses sonhos é um sério problema para a nossa autoestima, tá? Então, isso aqui, se vocês observarem, tá tudo linkado, porque deixar de fazer o que a gente começa, não é isso? Procrastinar, consequentemente chega nisso aqui, a gente ter sonho e não realizar. Então, ter sonhos é muito importante, mas ter competência de ação para realizar esses sonhos é o principal, tá? De nada adianta sonhar se você não tem competência de ação para realizar esses sonhos. E isso é o que vai realmente interferir positivamente na nossa autoestima. Então, como vocês observaram, a nossa autoestima ela é construída e ela pode ser desconstruída e reconstruída novamente. Porém, como eu falei, nós estamos constantemente, mesmo na fase adulta, reforçando esses padrões negativos, na maior parte das vezes, e deixando de desconstruir e reconstruir essa autoestima com padrões positivos. Eu vou falar uma coisa aqui, tá? É uma frase minha que sintetiza isso aí. Poucas coisas são tão prejudiciais para a autoestima na fase adulta do que estar junto com um companheiro ou companheira com baixa autoestima. Tá? A autoestima ela é extremamente contagiosa. Então, a baixa autoestima ela é realmente uma doença contagiosa, tá, gente? Então, estarmos perto de pessoas com baixa autoestima é extremamente prejudicial para nós. E estarmos com um companheiro, que é a pessoa que a gente, teoricamente, pelo menos, mais vai conviver, é realmente assinar aí um contrato de ter baixa autoestima, tá? Então, muito cuidado com isso. E geralmente, pessoas, como a gente atrai geralmente pessoas, né? Através dos nossos padrões inconscientes, então, pessoa com baixa autoestima, ela vai atrair outra pessoa também com baixa autoestima e, consequentemente, né? Vai piorar ainda mais essa autoestima. E tudo é um trabalho inconsciente, como eu falei. Todo o processo que a gente tem, ele é inconsciente. Então, a gente vai levando isso aí e contribuindo com a pessoa também para prejudicar ainda mais a sua autoestima, né? Como eu falei no início, tá? Vou frisar aqui, essa live vai ficar salva por um tempo, então quem não pegou o início quiser voltar, tá? É importante, pode assistir, vai estar lá no feed. É importante vocês pegarem o início aí, tá? Para pegarem a sequência, né? Então, como eu disse, se você quer saber como está a sua autoestima, é só dar uma olhada na sua vida, tá? Então, eu pergunto para vocês o seguinte: como está a sua vida profissional? Tá? Como está a sua vida profissional? A sua vida profissional reflete a sua autoestima. Muita gente fala, eu sou um ótimo vendedor, tá? Você está vendendo quanto? Não estou vendendo muito não, então você não é um bom vendedor, tá? Eu sou um ótimo professor, tá? Quantos alunos você tem? Não tem muito não, tá? Então, você tem que rever isso aí realmente, se você realmente é isso aí. Eu falo até essa questão de professor, tinha uma pessoa que eu atendi, foi muito interessante, ela tinha uma pessoa, né, que ela estava interessada, né, afetivamente, né, um companheiro, não, porque, aí eu perguntando quais as qualidades, não, porque ele é o melhor professor, né, de tal modalidade que ele dá aula. Aí a gente vai analisar depois, a pessoa tinha uma meia dúzia de gato pingado, ninguém reconhecia ele nem dentro da própria modalidade dele, né? Então, assim, a gente tem que tomar, eu estou citando esse exemplo, porque depois mais para frente, quando a gente chegar no relacionamento, eu vou
prosseguir com esse exemplo para vocês verem o tanto que isso interfere também na autoestima. Isso aí baixa autoestima, interfere ainda mais. Nós temos na nossa situação também, né, como terapeutas, a pessoa é o melhor terapeuta. Quantos clientes ele tem? Tem uma meia dúzia de gato pingado lá, atende um dia, outro no outro e tal. Então tem que rever isso aí, tá? Se realmente tá bom? E também, eu vou até citar essa questão de terapeuta, um exemplo que eu tive hoje, eu até dando uma analisada na live hoje, eu me deparei com uma postagem de uma colega terapeuta, excelente por sinal, contribui muito, tá, com a evolução das pessoas, e ela fazendo uma postagem que ela estava assim para desistir, porque ela estava se sentindo muito insegura, porque ela não tinha tanta bagagem, como ela dizia, intelectual, né? Vamos colocar aqui, não tinha muito papel, muitos diplomas, era uma pessoa assim, de extremo conhecimento, com um trabalho fantástico, né? Mas ela tinha sido atingida por colocações de outras pessoas, ou seja, tá vendo? Ela se deixou interferir pelo que as outras pessoas falam, e isso, a autoestima dela foi lá embaixo, e quase por pouco ela não abandona uma profissão onde ela é um talento, né? Ela deixou de olhar as qualidades e se preocupou com o que as outras pessoas estavam dizendo. Ainda bem que caiu a ficha, ela se reorganizou e retomou o trabalho, né? A questão financeira, tá? Às vezes a pessoa está reclamando, né, da questão financeira, e aí investe nisso, investe naquilo, investe no marketing pessoal, faz curso de marketing digital, curso de mais não sei o que, e esquece da base, tá? Se você não tem um alicerce bem feito, tá? Quem conhece de engenharia aí pode me corrigir se eu estiver errado. Se você não tem um alicerce bem feito, uma base bem feita, e você começa a subir um prédio, ele não vai subir muito alto, ele vai desabar. Então, a pessoa está querendo subir o prédio e está esquecendo da base. Às vezes, se ela fizer a base ali, às vezes é só uma questão de autoestima, ela muda a autoestima, tudo se transforma. Se nós acreditamos que nós atraímos ou somos atraídos para situações, pessoas e coisas que estão de acordo com os nossos padrões subconscientes, então, se a nossa autoestima está lá embaixo, não adianta mexer na casca. Nós vamos continuar, né, no buraco que nós estamos. Então, nós temos que corrigir essa base para aí sim as coisas acontecerem, tá? E aí nós chegamos no relacionamento. Você olha para o seu relacionamento e você tem que ver como é que está esse relacionamento. O seu relacionamento afetivo diz muito, mas muito mais do que você imagina sobre a sua autoestima, tá? Então, muitas pessoas veem, às vezes, né, um relacionamento, né, vê para a internet, ou mesmo olha para o lado e acha que está mil maravilha, mas na verdade a autoestima está lá embaixo, tá? Como eu falei para vocês aqui anteriormente, aquela minha frase, na fase adulta, poucas coisas, tá, são tão prejudiciais para a autoestima quanto estar com um companheiro ao lado ou uma companheira com autoestima baixa, tá? Um dos pontos para detectar como é que está essa situação. Você tem do seu lado um companheiro ou uma companheira, ou você tem do seu lado alguém que está agindo como pai ou como mãe? Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque quando a pessoa tem a autoestima baixa, ela quer por tudo segurar aquela pessoa que está ali do lado, porque inconscientemente ela acha que se ela sair desse relacionamento, ela não arruma mais nada. Então, ela tem a autoestima tão baixa que ela faz de tudo, ela passa a tratar a outra pessoa igual um filho, uma filha. E aí é onde o relacionamento não anda. Por quê? Porque você está em posição diferente e a sua baixa autoestima, vocês lembram da minha frase? Está contribuindo diretamente com a autoestima da outra pessoa. Tá? Vamos para um exemplo aqui. Como eu falei,
lembra do exemplo que eu falei da pessoa que estava se relacionando com outra e falava que a pessoa falava as qualidades da pessoa, mas na verdade é ela que estava enxergando através da ótica dela, né? Mas a outra pessoa tinha uma autoestima tão baixa quanto a dela, por isso que se atraíram, né? Então, eles juntos, e essa pessoa, né, a mulher no caso, tratando o companheiro como um filho, tá? Então, tudo que o companheiro fazia, ela vangloriava, né? Igual uma mãe tratando um filho, certo? O companheiro tinha todas as características, como eu falei ali, de não concluir o que fazia, de fazer uma coisa aqui, outra ali, não levava nada teoricamente a sério, não tinha uma inteligência social muito grande. E aí o que acontece? O companheiro ia fazer as coisas e ela que tomava a frente, que estava... Porque uma coisa é você estar junto com o seu companheiro e com a sua companheira, dando o apoio, né? Isso é muito importante. Outra coisa é você estar fazendo tudo, você está tirando a força da outra pessoa. Você está tomando o papel de mãe, igual uma mãe que quer fazer tudo para o filho, aí não prepara o filho para a vida. O filho se torna um fraco, né? Então, você vai dar apoio, vai dar o suporte, vai dar tudo, mas a pessoa que tem que tomar a frente. E aí o que acontece? Essa pessoa utilizava até coisas, né? Estruturas, né? Estruturas físicas, estruturas de pessoas que eram até ligadas a outros ex-companheiros dela, né? Ex-namorados, ex-maridos, né? Para auxiliar esse atual, na época, né? O atual companheiro dela, e com isso... Qual que é a mensagem subconsciente que estava passando para a pessoa? Se vocês tiverem assistido as lives anteriores, vocês vão ver aí o poder dessas mensagens subliminares, dessas mensagens subconscientes que a gente passa. Então, qual que é a mensagem que ela estava passando? No intuito de auxiliar, mas na verdade, inconscientemente, por ter a autoestima tão baixa, no intuito de segurar a pessoa, certo? Ela fazia tudo isso aí. E aí, qual que era a mensagem que ela passava para a pessoa? Você é um incompetente, você não tem condição, eu preciso fazer tudo para você, né? E com isso ia contribuindo inconscientemente ainda mais, tá? Para abaixar a autoestima do companheiro. Olha que interessante. Eu não tenho contato mais, né? Nós não fazemos atendimento mais, mas até as últimas vezes que nós tivemos contato, o companheiro estava andando para trás, né? Estava pior do que antes, não evoluía, não avançava, não concluía projeto, não fazia nada, não avançava. Por quê? Porque ela, na verdade, com essa atitude... através da baixa autoestima dela, ela estava abaixando ainda mais a autoestima dele. E isso acontece muito. Eu estou dando um exemplo aqui de inúmeros exemplos que acontecem para abaixar a autoestima, tá? Abaixar a nossa autoestima com relação a companheiro, tá? Eu falei também na questão dos gurus da internet, e isso é tão delicado, mas tão delicado, que há pouco tempo atrás, eu vou logo estar trazendo aí, porque foi uma manifestação, vou logo estar compartilhando com vocês, né, quando a coisa realmente concretizar, mas foi tão engraçado porque eu, né, com todo o conhecimento que a gente tem, com essa vivência que a gente tem, a gente vê muito esses gurus do marketing digital falar, não, você tem que fazer um projeto, o primeiro projeto não vai dar certo, aí você faz o segundo, aí traz umas pessoas lá, como eu falei, da prova social, e essas pessoas contam para você que fizeram o primeiro projeto, e aí não deu certo, e aí fizeram o segundo, e aí no terceiro que deu certo. E aí eu estava com um projeto e eu falei, olha o que é também a posição, né, de quem está do seu lado, tanto que foi interessante. E aí
eu estava com um projeto e eu peguei e falei para minha companheira o seguinte, eu falei, olha, eu estou com esse projeto aqui, mas esse aqui é só o piloto, é só para a gente ver como é que para eu ver como é que funciona e tal, mas esse não vai ser o carro-chefe, o que vai realmente estourar vai ser o segundo. Ou seja, eu ia gastar tempo, dinheiro, uma série de coisas para fazer algo acreditando nisso que foi colocado, né? Essa crença que foi colocada para mim, né? Através da internet, através desses gurus. Isso aí ficou, quase que eu caí nessa armadilha. Aí passaram alguns dias, né? O universo foi mostrando algumas coisas não correram, e eu peguei, aí começou a cair a ficha. Eu logo tomei consciência dessa crença e já falei novamente para ela, falei, olha, é o seguinte, eu mudei totalmente o projeto e o projeto vai explodir no primeiro, tá? Esse projeto aqui, ele vai explodir no primeiro. E a resposta dela foi a seguinte, então beleza, faz isso mesmo que eu quero viajar. Aí eu falei, então beleza, arruma suas malas, então deixa as malas prontas aí, porque nós vamos explodir. Entende? Aí eu, no mesmo momento eu pensei, falei, pô, eu tô com uma pessoa do meu lado que tem uma autoestima lá em cima, né? Ao invés de ficar passando a mão e ficar levando para um lado e para o outro, pegou e me incentivou, me empurrou da melhor forma possível. E com isso as coisas estão andando de uma forma que com certeza as malas vão ficar prontas muito antes do que a gente imaginava. Entende? Então é muito importante isso, quem está do seu lado, estar te apoiando, você saber que você tem uma pessoa a qual você pode contar quando você precisar, tá? Seja qual for a situação que você estiver passando, porém que ela não esteja agindo como seu pai ou como a sua mãe, tá? Ou principalmente te mandando mensagens subliminares, mensagens que vão entrar no seu subconsciente, que na verdade estão jogando a sua autoestima lá para baixo, tá? Como eu citei aqui no exemplo, é só vocês perceberem que a pessoa estava jogando a outra, né? Colocando ela como uma total incompetente. E principal, eu não falei ainda, além de colocar como incompetente, estava falando, ó, todos os meus ex são melhores que você, são muito melhores que você, porque nós estamos precisando da ajuda dele para poder manter você caminhando. Entende? A gravidade dos detalhes dessas situações. Então, nós temos que observar muito isso aí. Repito, é muito importante quem está do nosso lado. Eu citei aqui essa questão porque nós chegamos nessa questão relacional, mas isso vale para qualquer esfera, tá? Eu quis trazer esse exemplo porque foi um exemplo real, o qual nós trabalhamos, né? Então é importante trazer esses exemplos reais, porém, esse exemplo ele vale para qualquer esfera relacional, seja profissional, familiar, de amizade, relacionamento na esfera amorosa, tá? Então nós temos que ficar muito atentos com relação a isso, tá? Porque do momento que nós vemos que o que nos rodeia tá contribuindo para baixar a nossa autoestima, nós temos que ligar a luz de alerta, primeiro olhar para nós, o que isso está querendo nos mostrar, e posteriormente tomar essa atitude de reformular todo esse círculo, tá bom? Então, basicamente, o nosso compartilhamento de hoje foi esse, tá bom? Espero que tenha valido para vocês. Quem entrou depois, tá? E não pegou o início da nossa live, ela vai ficar salva por um tempo, se vocês sentirem no coração de passar por lá para ver. Se quiserem comentar alguma coisa, sempre bem-vindo, tá? A gente sempre olha com muito carinho todos os comentários, independente do contexto, tá bom? E mais uma vez, gratidão por esse momento abençoado que nós passamos aqui. E muita autoestima elevada para todos nós. Gratidão.